Você quer saber quais são as 3 estratégias que vão te fazer aumentar sua lucratividade, conquistar mais reconhecimento, respeito e o seu tão sonhado portfólio? Eu sou a Rafaela Vieira, mas você pode me chamar de Rafa. E eu sou Alex Brasileiro. Nós dois somos casados e somos sócios da empresa Bora, um escritório de arquitetura e uma construtora de obras de pequeno e médio porte. Nessa série, vamos te entregar os maiores segredos da nossa jornada com essa nossa empresa de projetos e de obras. Meu nome é Sabrina Belotti, eu sou arquiteta e eu sou Juiz de Fora. Me sentia muito incompetente porque eu achava que eu tinha que saber aquilo, eu tinha que saber tudo. O que ele está querendo de mim não é nada demais, eu tinha que ter aquele conhecimento. E eu achava que eu não tinha. E assim, hoje eu vejo que na verdade eu tinha sim. Eu tinha, mas eu ficava muito inibida de mostrar o que eu achava, o que eu pensava. Eu achava que aqueles profissionais estavam há muito mais tempo que eu no mercado. E quem era eu que estava ali desenhando ia dar ideia de execução para ele. Mas hoje eu entendo que eu tenho bagagem sim. Eu acho que eu ficava mesmo, era intimidada pela situação. Mas me dava muito sentimento assim, de incompetência. O Bora complementou a minha formação. Era o pedaço que estava faltando lá para eu ter o total de exercer a minha profissão. Né? Primeira coisa que eles me ensinaram é como entrar na obra e saber aproveitar aquela visita que eu não sabia. E eu não tinha visto ainda um outro local que falasse daquela forma. Eu lembro assim que é a questão que eles falam da valorização que o brasileiro tem com projeto e com obra. Isso assim é real, a gente vê todos os dias. A gente vai fazer um orçamento de projeto, o cliente fica chorando, ele quer desconto, ele não vê valor naquilo. Aí você apresenta de obra que às vezes é 50 vezes mais do que o seu de projeto. Sei lá, é um valor muito maior, o cliente acredita naquilo. Então, assim, você trabalhar num segmento que tem uma valorização já gratuita dos clientes, já te traz um conforto, pelo menos financeiro, né? E além da complementação do trabalho e tal. Eu acho que o meu nicho de mercado aumentou, eu acho que os meus clientes ficaram mais bem assessorados, eu fiquei mais satisfeita com o serviço que eu presto. Eu me sinto mais à vontade e mais consciente para dar sequência às obras deles. Na minha cabeça, eu nunca imaginei de estar tanto tempo dentro de obra igual eu fico hoje em dia, assim, de estar tão presente, de querer fazer os orçamentos, de estar com o fornecedor, de conversar com o fornecedor. Hoje, muitas vezes, eu ligo para o fornecedor antes de apresentar o projeto, para ver a viabilidade daquilo que eu estou pensando. Eu acho que eu nunca imaginei que seria isso. Eu imaginei que realmente eu ia só matar o leão e aí ele ia ficar lá quietinho e eu ia continuar com os meus projetos. Mas eu vejo uma possibilidade realmente de trabalho para chegar à qualidade de obras redondinhas, obras fiéis aos projetos, ou atender outros arquitetos que também às vezes estão passando pela mesma coisa que eu já passei. Me dá muito mais segurança. A obra é tocada de forma diferente, né? Cada um tem o seu tempo, né, de colocar em prática. Mas eu acho que quanto mais rápido, melhor. Mas assim, eu sou uma eterna estudante. A apostila deles ainda está aberta e toda hora eu vou lá, volto. Não, isso aqui eu ainda não apliquei, tenho que aplicar. Vou criando metas para ir tentando aprimorar. É muito mais consciente. Com a questão da execução, da viabilidade, da questão, às vezes, uma execução, ela pode ser tão cara que é melhor você optar por um outro material, por uma outra forma de executar aquela parede. Eu acho que a parte financeira é afetada, mudou totalmente, assim. Com certeza. Tem a parte criativa, né, que a gente tem do projeto, e tem uma peneira do executável, realmente, do real. Toda vez que eu vou fazer o orçamento, eu penso, não, mas isso é barato para mim. E aí eu dou uma repensada nos meus custos, não estou lembrando desse custo.
E esse curso, não posso ficar trabalhando de graça, porque infelizmente no início a gente trabalha muito de graça. Aquela coisa que a gente pensa assim, estamos plantando, eu estou plantando, mas você não para de plantar nunca. Você tem que colher alguma coisa, você aprendeu alguma coisa, né? Então hoje eu me valorizo mais. O futuro, obra, com certeza, sim, eu estou bem focada, eu quero estruturar mais a parte de projeto, terceirizar o que eu consigo terceirizar, porque realmente a parte de obra é uma coisa que me encanta. Começar com as pequenas obras, igual eles falam que assim, um banheiro tem tudo que tem numa obra, tem a hidráulica, tem teto, então assim, que comecemos pelas pequenas obras. E é isso que eu quero, assim, hoje eu quero trabalhar projeto e obra. Eu faço questão de falar, assim, não só para as pessoas que executam, como quem quer ter um projeto melhor, um projeto mais maduro, um projeto mais consciente, executável. Com certeza o curso só traz crescimento. Sabe aquela sensação de chegar na obra e ter vergonha de dizer que foi você quem projetou? A gente percebeu que esse problema tinha também uma grande relação com a desvalorização que a gente sentia no mercado. As relações costumam ser traumáticas de todos os lados quando a gente trata de obra. Só que não precisa ser assim, e a gente vai te mostrar como. Percebemos que a maioria dos profissionais sofriam para captar novos clientes e quando conseguiam, acabavam trabalhando muito e não ganhavam bem para isso. Reconhecimento, então, nem pensar. Tinha uma lacuna muito grande entre quem fazia projeto e a obra, por insegurança, medo, falta de experiência ou até mesmo interesse. Mas claramente isso não podia continuar. Para melhorar a nossa imagem no mercado, alguma coisa tinha que mudar. Então a Semana Bora na Obra foi um meio que a gente encontrou de trazer à tona esse movimento, por mais profissionais seguros, bem-sucedidos e com obras bem executadas. Eu não sei se você já buscou uma forma de viver bem aí da sua profissão, ganhar mais dinheiro, ter mais reconhecimento aí diante dos seus clientes e até mesmo respeito. Respeito era uma coisa que faltava muito, a gente sentia muita falta. Ou pelo cliente que saía mudando tudo no projeto sem dar a menor satisfação, ou até pelo pessoal da obra. Parecia que todo mundo sabia mais do que a gente. Isso deixava a gente arrasado. Como assim? Nos nossos quase 6 anos de faculdade, experiências profissionais, projetos e obras colocados em xeque na reforma de um banheiro. Nossa opinião naquele momento valia muito pouco, quase nada. Eu me sentia sem voz nenhuma, mesmo sendo o autor do projeto. Os clientes saíam mudando tudo sem nos consultar e ainda se achavam no direito de ficar assim, pé da vida quando dava algum problema na obra, sendo que a gente nem tinha cobrado para executar a obra. Tinha obra que dava vergonha de dizer que aquele projeto era nosso. Fora que muitas vezes eu tinha medo de pisar na obra pensando que eu não ia ser respeitada. Aquela insegurança normal do início de carreira. Morria de medo de não saber responder quando alguém me fizesse alguma pergunta um pouquinho mais técnica. A gente sofria muito com a falta de portfólio de obras executadas e isso prejudicava demais o marketing do nosso escritório. E aí vinha a falta de clientes. Toda vez que um cliente chegava na primeira reunião e fazia a pergunta: vocês têm alguma coisa pronta, alguma coisa naquele estilo que eu possa ver ou visitar? Lá vinham as velhas desculpas de sempre. Olha, não tivemos tempo de fotografar. Olha, esse projeto aqui não foi executado porque o cliente não tinha dinheiro. Mas a gente tem um 3D lindão que parece foto. É complicado, a nossa credibilidade ia lá no chão. E quando a gente fechava o contrato, até que a gente conseguia deixar aquele cliente feliz com o projeto. Só que quando ia para a obra, meu Deus, quanto retrabalho, quanto problema. Quem estava executando geralmente colocava a culpa de todos os problemas da humanidade na gente e no nosso projeto. E o cliente, consequentemente, passava a não gostar mais da gente tanto assim. E, convenhamos, só se fala mal de quem não está presente. Ou seja, sobrava pra gente. Parecia que todo mundo sabia mais do que a gente, que a nossa opinião valia muito pouco, quase nada. E o resultado era que aquele cliente já não seria mais nosso e muito menos nos indicariam para um próximo cliente. E a gente voltava sempre para a estaca zero. Mas a gente conseguiu encontrar uma solução e hoje a gente vai te contar quais são as 3 maiores estratégias que te farão ir para um próximo nível em relação às suas obras. Nada de ter vergonha de dizer que tal obra foi você quem projetou, foi você quem fez. Para você entender quais são essas estratégias, eu vou precisar te contar um pouquinho da nossa história.
3 anos antes de descobrirmos como resolver esses problemas, eu e o Alex estávamos empregados em outras empresas. A gente ainda não tinha o nosso negócio. O Alex era gerente de obras de uma incorporadora e lá ele era responsável por fiscalizar grandes obras, parques urbanos, ciclovias, prédios. E eu sempre tive o sonho de abrir o meu escritório de arquitetura, mas antes disso eu sabia que precisava aprender o máximo que eu pudesse. Então eu tive a chance de trabalhar em um escritório que eu admirava muito. E lá eu aprendi sobre projeto executivo pelo menos 2 vezes mais do que eu tinha aprendido durante toda a faculdade. O problema é que nessa época minha filha tinha 3 anos e a gente quase não convivia com ela. Estávamos trabalhando grande parte do dia, entrávamos noite adentro também, era super comum. Lembro exatamente o dia que mudou totalmente o rumo dessa história. A Maria não podia ir para a escola porque estava com febre alta. E eu estava no meio de um turbilhão, tinha uma entrega de projeto no escritório. E para completar, a nossa funcionária atrasou muito graças a uma greve dos ônibus. E eu acabei chegando super tarde no trabalho. Então, quando eu consegui chegar lá, foi péssimo. Eu me senti super mal por não estar correspondendo àquela demanda. E de quebra, mega culpada por não estar com a minha filha, num dia que ela realmente precisava de mim. O salário que eu ganhava pagava exatamente a escola integral da nossa filha. E aí, racionalmente, o que eu pensei foi, eu vou sair. Se tudo der errado, a gente coloca ela numa escola pública que tinha ali pertinho de casa e depois a gente dava um jeito. O Alex entendeu e me apoiou, inclusive. E aí, poucos meses depois disso, a empresa que eu trabalhava fechou as portas e ficamos os 2 desempregados. Foi uma bomba, né? Não dá nem pra rir. A gente não sabia mesmo o que fazer. Então a melhor saída que encontramos foi adiantar em pelo menos uns 5 anos aquele meu maior sonho, que era abrir o nosso escritório. E naquele medo de começar, convidamos alguns amigos de faculdade, porque a gente não tinha um detalhe super importante, o portfólio. Quando o cliente nos pedisse para mostrar os nossos projetos, o que a gente ia fazer? Né? A gente ia mostrar o quê? Acabou que o nosso portfólio se resumia a um monte de imagens 3Ds. Eu lembro que no meio desse início, né, a gente se esforçava muito para conseguir captar novos clientes e essa questão do portfólio realmente se tornou uma grande muralha para a gente. Parecia impossível ter projetos executados porque ninguém conseguia executar os nossos projetos direito. Lembro de um projeto específico que a gente fez, era uma reforma de uma casa super bem localizada, a gente estava super animado. Tinha tudo para dar certo. Finalmente a gente ia ter boas fotos para colocar no nosso site, divulgar o nosso escritório. A gente detalhou tudo, porque eu realmente acreditava que se tivesse tudo ali no papel, não tinha como dar errado. A obra tinha que dar certo. Foram 23 pranchas A1 numa simples reforma de menos de 200 metros quadrados. Plantas baixas executivas, indicações de demolições, cortes luminotécnico, marcenaria, especificações de tudo. E foi mais uma experiência traumática. Eu lembro que eu cheguei na obra para fazer uma visita e os nossos projetos nem estavam lá. O executor da obra me chamou para tirar umas dúvidas que ele tinha e me fez o favor de abrir o projeto pela tela do celular dele. Isso sem contar a quantidade de modificações que ele tinha feito sem o meu consentimento e o meu conhecimento. Isso foi um favor que ele me fez, porque naquele dia tudo mudou. Eu lembro que eu perguntei sobre um detalhe específico do projeto que ele ignorou e aí ele argumentou, mas isso do jeito que vocês fizeram no projeto não funciona. Eu faço do meu jeito há mais de 30 anos e sempre deu certo. E o pior disso, na frente do cliente. Imagina a minha cara. Ali eu senti a última pá de terra na minha cabeça. Nesse dia eu cheguei em casa super nervosa, chorando. E na mesma hora o Alex disse, chega, desse jeito eu consigo fazer melhor, a gente vai ganhar mais dinheiro e a gente ainda vai ter um portfólio decente. Com toda a bagagem que eu tinha de construtora, né, pelos empregos que eu passei, né, fora outras experiências aí também que envolviam obra, eu me senti realmente capaz de encarar aquele desafio naquele momento. E eu percebi que pessoas muito menos qualificadas que eu, muitas vezes sem nenhum tipo de formação, estavam fazendo obras e ganhando muito melhor do que a gente. E fazendo de qualquer jeito. Aí aquela frase, aonde há amadorismo, há oportunidade, passou a fazer todo sentido pra gente. Eu falei pra Rafa, fica tranquila, que além da gente ganhar mais dinheiro, a gente vai passar a ter um portfólio decente de obras executadas. E chega do cliente terminar o projeto nos amando e terminar a obra nos odiando. Só que não foi tão simples como parecia ser, né? Entrar em campo sem a preparação certa nos deu muito prejuízo. Mas pelo menos o portfólio já estava começando a aparecer, né? Sim. Mas por ocasião do destino, ou deucidência, né, como a gente gosta de chamar, eu tinha tido uma experiência uns anos antes em uma construtora, justamente no setor de planejamento. E nitidamente era isso que faltava nas nossas obras, para que elas fossem realmente tranquilas, como a gente queria. Então eu mergulhei de cabeça, passamos a investir muito
muito em nossa capacitação profissional e pessoal. A gente fez curso de gerenciamento de obra, gestão empresarial, liderança, metodologias de obra, até curso de mestre de obras eu fiz. Não víamos outra opção. A gente precisava fazer aquele nosso negócio dar certo. Então a gente investiu pesado mesmo. E sabe qual que foi o resultado disso? Nossa primeira obra sem dor de cabeça. Foi lindo de ver. Nosso primeiro projeto executado exatamente como a gente tinha pensado e dentro das nossas expectativas. Clientes felizes, foi massa. Foi muito legal. Foi um processo muito tranquilo, né? Não é à toa que eu fiquei um pouco assustada no início, que eu falei, ai meu Deus, vamos quebrar o apartamento inteiro. Desde a questão de projeto, a gente teve muita liberdade de dizer o que nós gostaríamos e também aceitar as sugestões dos arquitetos, que também sempre foram muito felizes nas suas sugestões, né? E a gente teve a liberdade de discutir, ver o que era a melhor opção. E quando começou a obra propriamente dito, eles foram muito rápidos, né? A obra foi extremamente limpa, né? Então a gente sempre vinha toda semana e ficava impressionado com a limpeza. Por mais que tivesse ainda na questão de revestimento de parede, assim, mas estava tudo muito limpo, né? Tudo muito organizado, muito asseado. A gente não teve problemas com os vizinhos. A questão de revestimentos, orçamentos, tudo ficou assim no que a gente esperava, né, da obra. E foi muito tranquilo. Hoje a gente está na fase final e a gente, na verdade, nós criamos amigos, né? Então a gente não criou uma relação comercial, né? A gente criou pessoas que estavam também preocupadas com o nosso resultado. Isso é muito importante. Então me cerquei de amigos ali para ter essa certeza de que a minha obra estava em boas mãos. E a ideia sempre foi de se cercar de pessoas que eu confio. E deu muito certo. E resultado atrai mais resultado. Logo os nossos amigos, colegas de profissão, que sofriam, claro, o mesmo problema que a gente no início, começaram a nos indicar para executarmos aí os projetos deles também. Fazíamos para eles como a gente gostaria que fizessem para a gente, né? Na etapa de projeto a gente entrou em contato com o pessoal do Bora mostrando para eles o que a gente tinha, né? A proposta que era, explicou quem era a pessoa, do que se tratava e tudo mais. E a gente teve uma conversa muito fácil, né? Desde o início mesmo. Talvez pelo fato de serem arquitetos que constroem, então eles têm um entendimento muito mais claro do comprometimento do projeto e do objeto construído, entendeu? Então, no início a gente, em conversas, em reuniões que a gente teve, expusemos para eles, eles entenderam qual era a proposta e no desenvolvimento do projeto houve um feedback muito bom, muito importante deles em momentos que, claro, com reforma você sempre tem uma surpresa. Pode acontecer. A gente falou, precisa de uma equipe boa de obra, contratou o Bora e foi essencial no projeto, porque eu falo, literalmente, de nada vale um projeto lindo, maravilhoso, 100% detalhado, com o melhor arquiteto da cidade, se a equipe de obra for lambona, se a equipe de obra não respeitar o projeto. Então, esse tripé, cliente, projeto e obra, ele foi um tripé mágico, porque aconteceu muito bem e deu tudo dentro dos conformes. Descobrimos então um novo nicho de mercado. Agora imagine como a gente se sentiu. Aumentamos o nosso faturamento em mais de 5 vezes. 5 vezes mais do que a gente faturava fazendo só projetos. Crescemos a nossa equipe de 2 para 9 pessoas. A primeira estratégia que implementamos e que você pode adotar hoje foi a seguinte, anota aí. Passamos a não deixar mais os nossos clientes órfãos. Depois do projeto, a gente seguia com o cliente até o final, de uma forma ou de outra. Então, quando você terminar o seu projeto, ofereça algum tipo de serviço que te faça continuar no processo até o final. Vamos supor que você ainda não sente a segurança para tocar a obra. Você pode, por exemplo, começar vendendo visitas técnicas, acompanhamento, fiscalização, talvez orçamento, ou aquele nosso queridinho estudo de viabilidade. No próximo vídeo, inclusive, vamos te falar sobre como esses serviços podem te ajudar a evitar os maiores problemas que costumam acontecer na obra. E isso fará com que você aumente a sua lucratividade, participe das decisões e tenha maior controle sobre o resultado final. E tem outras vantagens. Você, como autor do projeto, tendo mais controle desse processo, vai conseguir fidelizar mais os seus clientes, que vão te indicar para outros e assim por diante. E você vai economizar muito esforço e dinheiro com seu marketing. Está comprovado que é 16 vezes mais fácil vender algo para quem já é seu cliente do que para quem não é. Aí suas chances de vender um próximo serviço aumentam muito. E o pior é que tem gente que reclama que não está entrando cliente, né, Alex? Com certeza. A pessoa não está nem aproveitando os que já tem na mão.
E vamos supor que você queira só executar obras, beleza? O seu maior esforço vai ser para encontrar parceiros, autores de projeto, que muitas vezes fazem parte aí do seu meio social. Olha só como isso facilita as coisas. O esforço de captação de novos clientes já não fica mais com você e o boca a boca vai muito longe. Pare para pensar, amigos seus, colegas de faculdade podem virar seus clientes da noite para o dia. Claro, você vai ter que fazer aí pelo menos sua parte, né? Ser um bom parceiro, não falar mal do projeto, né? Nem da pessoa, né, de preferência, e ter a máxima atenção com os detalhes, não ficar apontando a culpa ali de quem não está presente para se defender. E assim, que fique claro, para você estar na obra, não necessariamente você precisa executar a obra. Existem N maneiras de estar presente no processo construtivo, sem você ser executor. Mas se você quer apenas fazer projetos, você precisa ter uma relação mais próxima com a obra. Se você tiver um bom parceiro executor, vai poder oferecer visitas técnicas, acompanhamento, todas essas coisas que a gente vai te explicar ao longo da nossa semana. Fica bom para todo lado, né? Bom, a segunda estratégia então é deixar de ver colegas aí de profissão como concorrentes e passar a enxergá-los como clientes. Sabíamos tudo o que gostaríamos que fizessem por nós, né? Aí na hora de executar as nossas obras. E adivinha o que a gente fez? Você pode executar as obras de outros profissionais. Basta saber o que ele espera de você para que você nunca mais fique sem serviço. E a terceira estratégia que queremos compartilhar aí com você, uma estratégia muito poderosa, né, para aumentar aí o seu faturamento e te fazer conquistar todas aquelas coisas boas que a gente falou, que a obra te proporciona. Saiba vender serviços de obra. Quer saber por quê? É muito mais fácil vender serviços de obra do que de projeto. O mercado é muito mais propício estatisticamente a contratar serviços relacionados à obra que apenas serviços de projeto. Por exemplo, para cada uma proposta de projeto que a gente fechava no nosso escritório, a gente fechava 3 de obra. Você já deve ter reparado que as pessoas estão muito mais dispostas a gastar na obra do que no projeto. O fato é que a maior fatia desse mercado está nas mãos da informalidade. Eu lembro exatamente uma vez que um cliente nos pediu assim um desconto absurdo no projeto, implorou, disse que não tinha de onde tirar para pagar. A gente fez o possível para que ele conseguisse nos contratar. Parcelamos em várias vezes e fizemos um super projeto econômico para esse cliente, já que ele estava chorando o preço, né? E aí, quando foi para a obra, para você ter uma ideia, ele comprou uma bancada para a cozinha, mudando inclusive nossa especificação de projeto, que custou quase 7 vezes mais do que a gente cobrou pelo projeto inteiro, quase o preço de um carro. Ali a gente entendeu o recado. E de tudo o que falamos nesse vídeo, nosso maior objetivo é que você entenda que você precisa se relacionar com a obra, quer queira, quer não. Mesmo que você só queira projetar, isso vai, inclusive, te fazer projetar muito melhor. Inclusive vai te fazer projetar só o que é realmente necessário. Nunca mais você vai perder tempo desenhando o que não precisa ou deixar de desenhar algo que realmente seja necessário. Lembra do retrabalho? Pois é. Você vai passar longe daquela velha fama de que arquiteto viaja, que designer viaja, que encarece a obra. Entender a obra é um passo fundamental para você ir para outro patamar na sua carreira. E no próximo vídeo a gente vai te contar como evitar os 4 maiores problemas que costumam acontecer em obra. Adivinha como é que eu sei disso, né? Então se você tiver alguma dúvida ou quiser deixar algum comentário, né, do que a gente trouxe aqui para você hoje, pode usar esse campo aqui abaixo, nessa página que a gente vai responder um a um. Na Semana Bora na Obra, a gente está 100% comprometido em trazer um conteúdo de muito valor para você e para o maior número de pessoas possível. A gente quer mesmo ajudar a elevar o nível do nosso mercado. Então, se isso fez algum sentido para você, ajude a gente compartilhando com seus amigos e trazendo pelo menos uma pessoa a mais para participar desse evento. Ele acontece só 2 vezes por ano e precede a abertura da nossa turma do curso fechado Bora na Obra. E para garantir que você não vai perder o próximo vídeo, que será liberado aí na próxima terça, se inscreve aqui nesse botão abaixo, tá certo? Te vejo na próxima terça. Até mais. Tchau, tchau. A gente se vê lá.